Shalom do Pai, povo de Deus. Vamos continuar nossa reflexão, o nosso mergulho sobre a vida, melhor, mais do que a vida, a espiritualidade, a devoção a São Miguel Arcanjo. Miguel significa, como eu já falava outrora, quem como Deus. E todas as vezes, como diz Gregório, que se trata de fazer coisas maravilhosas, o enviado é Miguel, para dar a entender por suas ações e por seu nome que ninguém pode fazer aquilo em que só Deus é eficiente. Daí porque se atribui a Miguel muitos poderes extraordinários, como atesta Daniel. É ele que no tempo do anticristo deve se erguer em favor dos eleitos, na sua qualidade de protetor e defensor. Foi ele quem combateu o dragão e seus anjos, e que os expulsou do céu, obtendo uma grande vitória. Foi ele quem discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, que o diabo queria fazer desaparecer a fim de que o povo judeu o adorasse no lugar de Deus. É ele quem recebe as almas dos santos e as conduz até a alegria do paraíso. Antigamente ele era o príncipe da sinagoga, mas agora está estabelecido como príncipe da igreja. Pelo que se diz, foi ele quem atingiu o Egito com as 7 pragas, quem dividiu as águas do Mar Vermelho, quem dirigiu o povo hebreu no deserto e o introduziu na terra prometida. É ele quem carrega o estandarte de Cristo no meio das batalhas angélicas. É ele quem, pela ordem do Senhor, fulminará o anticristo quando estiver no Monte das Oliveiras. É ainda a voz do arcanjo Miguel que os mortos ressuscitarão. É ele, enfim, quem no dia do juízo apresentará a cruz, os pregos, a lança e a coroa de espinhos. A santa solenidade da festa do arcanjo Miguel é chamada aparição, vitória, consagração e memória. As aparições desse anjo são numerosas. A primeira aconteceu no Monte Gargano, na Apulia, montanha situada perto da cidade de Siponto. No ano do Senhor de 390, havia na cidade de Siponto um homem que, segundo alguns autores, chamava-se Gargano, nome tirado da montanha, ou que dera o nome à montanha. Ele possuía um imenso rebanho de ovelhas e de bois. E um dia em que esses animais pastavam na encosta do monte, um touro afastou-se dos outros para subir ao come e não retornou com o rebanho. O proprietário reuniu grande número de serviçais a fim de procurá-lo e por fim encontrou no alto da montanha, na entrada de uma caverna. Irritado porque o touro vagava assim sozinho, ao acaso, lançou imediatamente contra ele uma flecha envenenada, mas no mesmo instante, a flecha, como se tivesse sido empurrada pelo vento, voltou-se e atingiu quem a arremessara. Os habitantes da cidade, perturbados, foram procurar o bispo e pediram seu conselho sobre uma coisa tão estranha. Ele ordenou 3 dias de jejum e disse que se devia pedir a explicação daquilo a Deus. Depois disso, São Miguel apareceu ao bispo dizendo: saiba que aquele homem foi atingido por seu dardo por minha vontade. Eu sou o arcanjo Miguel, e quis mostrar que na terra habito este lugar, e sou o inspetor e guardião dele. Então o bispo e todos os cidadãos foram em procissão àquele local, e sem ousarem entrar, ficaram rezando diante da entrada. A segunda aparição ocorreu por volta do ano do Senhor de 710, como se descreve abaixo, em um lugar chamado Tumba, perto do mar e distante 6 milhas da cidade de Avranches. Miguel apareceu ao bispo dessa cidade e ordenou que construísse uma igreja e ali se celebrasse a memória do arcanjo São Miguel, como era feito no Monte Gargano. Como o bispo estava inseguro quanto ao lugar no qual devia construir a igreja, foi-lhe dito para construí-la onde ladrões haviam escondido um touro. Como o bispo estava inseguro quanto às dimensões que a construção devia ter, foi-lhe ordenado fazer na extensão das pegadas que o touro deixara no chão. Havia ali 2 rochedos que nenhuma força humana podia mover. Então Miguel apareceu a um homem
e mandou ao citado lugar retirar as duas rochas. Quando o homem chegou, removeu a rocha com tal facilidade que ela parecia não pesar nada. Edificada a igreja, foi levada até lá uma parte do ornamento que São Miguel colocara sobre o altar da igreja do Monte Gargano, assim como um pedaço do mármore sobre o qual ele pousara. Como faltava água naquele lugar, o anjo mandou cavar um buraco em uma rocha muito dura, da qual logo saiu uma quantidade de água tão grande que ainda hoje basta para todas as necessidades. A aparição é solenemente celebrada em 16 de outubro. Então nós já vemos aqui duas aparições de São Miguel Arcanjo mostrando o seu poder. É interessante perceber que essas aparições, elas nos mostram que nós devemos manter esse contato com o mundo espiritual. Muitas vezes nós não vencemos nas batalhas porque nós queremos combater sozinho. Isso é muita pretensão e presunção nossa. Muitas vezes nós nos cansamos, nós desanimamos, se duvidar até nos desesperamos porque nós lutamos com as nossas forças. Esquecemos que é a graça de Deus que nos auxilia, que nos capacita, que nos dá vigor para combater contra a nossa carne, contra o demônio, contra o mundo, as suas seduções. Então, estejamos atentos para esses sinais do céu. Conta-se que ocorreu, continuando a nossa história, né? Conta-se que ocorreu ali um milagre digno de ser lembrado. Essa montanha é cercada por todos os lados pelas águas do oceano. Mas no dia da festa de São Miguel, por duas vezes o mar se retira e deixa a passagem livre. Certa vez uma grande multidão dirigia-se à igreja, e uma mulher grávida e prestes a dar à luz encontrava-se no caminho com os outros, quando de repente as águas voltaram e a multidão apavorada fugiu para a margem. Somente a mulher grávida não conseguiu escapar e foi apanhada pelas ondas do mar. Então o arcanjo Miguel manteve a mulher ilesa, de forma que ela pôs no mundo um filho no meio do mar. Pegou-no nos braços, amamentou, e quando o mar deu passagem, saiu alegre com o filho. Coisas como essa, nós podemos cair na incredulidade. Isso também é uma tentação, coisas magníficas, né? No mundo hoje onde o ceticismo, o agnosticismo e tantas outras ideologias do secularismo, materialismo, mostram que isso são fantasias da mente humana, mostram de forma errada. Tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós caímos nesta tentação de crer só naquilo que é empírico, material, que eu posso pegar. O mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo onde nós chamamos mundo real. A verdadeira realidade é a eternidade. Tudo aquilo que passa, nós devemos usar bem para ser instrumento, um trampolim para a eternidade. Se Deus dá um namorado a alguém, ou uma namorada, ou um emprego, ou um cargo, uma função, uma riqueza, isso deve ser usado como um instrumento para que possa ser um trampolim, como eu já falava, para a eternidade. Isso não deve nos roubar, não deve nos tirar esse olhar que deve ser direcionado para o céu, para o céu. Não podemos esquecer disso, irmão. Nosso olhar é para o céu. E São Miguel Arcanjo nos aponta isso. A terceira aparição é a que se lê ter ocorrido em Roma no tempo do Papa Gregório. Este Papa instituíra as litânias maiores por causa da peste inguinal. E quando fazia devota procissão pela salvação do povo, viu sobre o castelo que se chamava antigamente Memória de Adriano, o anjo do Senhor limpando um gládio ensanguentado e recolocando na bainha. São Gregório compreendeu que suas preces haviam sido atendidas pelo Senhor e mandou construir nesse lugar uma igreja em honra dos anjos, vindo daí o nome de Castelo Sant'Angelo, que tem até hoje. Essa aparição é celebrada em 8 de maio,
assim como a do Monte Gargano, que aconteceu quando de uma vitória dos habitantes de Ciponto. A quarta aparição consiste na das próprias hierarquias angélicas. A primeira delas se chama Epifania, isto é, aparição superior. A média se chama Hiperfania, com H, isto é, aparição mediana. A última se chama Hipofonia, isto é, aparição inferior. A palavra hierarquia vem de hierar, que significa sagrado. Iarco significa príncipe, equivalendo, portanto, a príncipe sagrado. Cada hierarquia é constituída por 3 ordens. A primeira é formada pelos serafins, querubins e tronos. A média, segundo a classificação de Dionísio, é formado também por mais 3, dominações, virtudes e potências. A última, conforme o mesmo autor, Dionísio, é classificado em principados, anjos e arcanjos. Nessa ordem e nessa disposição pode-se ver certa analogia com as da potência terrestre. De fato, entre os escravos de um monarca, há aqueles cujas funções se relacionam diretamente com a pessoa do rei. Caso dos camareiros, conselheiros e assessores. Eles formam a primeira ordem, similar à primeira hierarquia. Outros têm como função governar o reino sem estarem especialmente ligados a esta ou aquela província. É o caso dos comandantes militares ou juízes da corte. Eles formam a segunda ordem, similar à segunda hierarquia. Outros estão colocados à frente de uma parte do reino, como os preboches, os bailios e os oficiais inferiores. Eles formam a terceira ordem, similar à terceira hierarquia. É só uma comparação com o reino humano, né? Só para entender melhor um pouquinho. As 3 primeiras ordens da primeira hierarquia são as que se mantêm junto de Deus e o contemplam. Para isso, 3 qualidades são necessárias a elas, a esta hierarquia. Um grande amor, como o dos serafins, cujo nome significa inflamados, ardentes de amor. Eles estão em chamas, né? Interessante que São Bernardo de Claraval fala que os serafins, eles desciam do céu para aprender a amar a Deus como Nossa Senhora. Não vamos entrar se essa é uma questão mística, teológica, poética, mas é muito bela essa afirmação de São Bernardo de Claraval. Vamos ainda, cujo nome significa inflamados, dos serafins. Eles têm um conhecimento perfeito, e também os querubins, o nome significa plenitude de ciência ou plenitude de conhecimento. Eles têm uma compreensão ou fruição perpétua, como a dos tronos, cujo nome significa cadeira, porque são as cadeiras de Deus, ao mesmo tempo o lugar do repouso dele e onde ele os faz repousar. As 3 ordens da hierarquia média estão à frente da comunidade humana em geral e a governam. Essa ação de governar consiste em 3 coisas. Primeira, presidir e ordenar, o que diz respeito às dominações que têm preeminência sobre os inferiores. Dirige-os no serviço a Deus e transmitem-lhes todas as ordens, o que parece indicado por essa passagem de Zacarias 5, na qual um anjo diz a outro: corra, fale a esse jovem e diga-lhe. Segunda característica, agir o que é próprio das virtudes, para as quais não há nada impossível de executar, quando ordenado, já que a elas foi dado o poder de realizar todas as coisas, por mais difíceis que sejam, no que se refere ao serviço de Deus. E essa é a razão pela qual se lhes atribui os milagres. A terceira, da segunda hierarquia, média, que é a média, né? Remover todos os obstáculos e impedimentos, o que é da alçada das potências,
que devem manter afastadas as potências inimigas. É uma qualidade assinalada em Tobias 8. Pode conferir Tobias 8, onde vai falar que Rafael foi atar o demônio no deserto do Baixo Egito. As 3 ordens da última hierarquia têm funções determinadas e limitadas. Com efeito, algumas delas estão à frente de uma província. São os da ordem dos principados, como o príncipe que estava à frente dos persas. Fala-se disso em Daniel, capítulo 10. Outros encarregados de governar uma comunidade, uma cidade, por exemplo, são chamados de arcanjos, enquanto os que dirigem uma pessoa em particular são chamados de anjos. Daí porque se diz que estes estão encarregados de anunciar pequenas coisas, já que seu ministério é limitado a um único homem. Se diz que os arcanjos anunciam as grandes coisas, porque o bem geral prevalece sobre o de um único homem. Na divisão das funções das ordens da primeira hierarquia, Gregório e Bernardo concordam com Dionísio, reconhecendo que a fruição divina dos serafins consiste no amor, a dos querubins no conhecimento profundo e a dos tronos na posse perpétua. Mas discordam no que diz respeito às funções atribuídas à segunda e terceira hierarquia, a saber, aos principados e às virtudes. Gregório e Bernardo consideram que a segunda hierarquia possui funções de prelatura e a última de serviço. A prelatura dos anjos é de 3 tipos: a das dominações sobre os espíritos angélicos, a dos principados sobre os homens de bem, a das potências sobre os demônios. A posição e o grau de sua dignidade são evidentes. A terceira hierarquia é a do triplo ministério, consiste nas obras, na grande instrução e na pequena instrução. O primeiro é desempenhado pelas virtudes, o segundo pelos arcanjos e o terceiro pelos anjos. Aqui nós fazemos uma observação também, abrindo um parênteses. Santo Tomás de Aquino também vai fazer excelentes definições a respeito do mundo invisível, dos anjos, das hierarquias, e a gente pode em outro momento estar apresentando o que Santo Tomás fala a esse respeito. Isso vai demorar um pouco porque é preciso estudar bastante para entender um pouquinho o que Santo Tomás vai falar a esse respeito. Depois nós vamos estar mergulhando melhor ainda sobre São Miguel Arcanjo, mas também sobre a presença dos anjos em nossa vida. É algo muito rico, muito belo e muito real. Aqui vamos deixar algumas dicas de livros, né? Anjos Nossos, Companheiros do Dia a Dia, da Emi Nogueira. Se não me engano, é esse o nome. Eu já li, sem dúvida é um livro fantástico. Já li já faz uns 4 anos atrás. Tem um livro do Monsenhor Jonas que ele escreveu também sobre os anjos. Existe também do Padre José Forteia, um livro que ele escreveu também sobre os anjos. Ele escreve de uma forma bem poética, bem cinematográfica, perdão pela palavra errada, mas de forma muito bela. Ele vai explicando esse mundo angelical. Ele que é um demonólogo, doutor em demonologia, escreveu a Soma Demoníaca e também escreveu essa questão sobre os anjos. Você adquire pela Canção Nova, esse sobre os anjos. Você pode também pesquisar na Soma Teológica, pelas edições Loyola, é o volume 2, que vai falar sobre os anjos. E como vai falar sobre os anjos, vai também falar sobre a realidade dos demônios. Então fica aqui essas pequenas dicas e vamos crescer juntos no conhecimento de Deus. Amém.